Continuação da leitura do livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Paciências. As tias velhas do que as tiveram, nos serões a petróleo das casas vagas na província, entretinham a hora em que a criada dorme ao som da crescente da chaleira, a fazer paciências com cartas. Tem saudades em mim desse sossego inútil, alguém que se coloca no meu lugar. Vem o chá e o baralho velho amontoa-se regular ao canto da mesa. O guarda-louça enorme escurece a sombra, na sala de jantar apenombrada. Sua de sono a cara da criada apressada, lentamente por acabar. Vejo isso tudo em mim, como uma angústia e uma saudade independentes de ter relação com qualquer coisa. E sem querer ponho-me a considerar qual é o estado de espírito de quem faz paciências com cartas. Não é nos largos campos ou nos jardins grandes que vejo chegar a primavera. É nas poucas árvores pobres de um largo pequeno da cidade. Ali a verdura destaca como uma dádiva e é alegre como uma boa tristeza. Amo esses largos solitários, intercalados entre ruas de pouco trânsito. E eles mesmos sem mais trânsito que as ruas. São clareiras inúteis, coisas que esperam entre tumultos longínquos. São de aldeia na cidade. Eu passo por eles, subo qualquer uma das ruas dos seus afluentes, depois eu desço de novo essa rua para eles regressar. Visto do outro lado é diferente, mas a mesma paz deixa dourar, de saudade súbita, sol no acaso, o lado que não vira na ida. Tudo é inútil e eu sinto como tal. Quando vivi se me esqueceu, como se eu vira distraído quando serei que não me lembra, como se o tiveras vivido e esquecido. Um ocaso de mágoa, leve paira vago em meu torno, tudo esfria, não porque esfrie, mas porque entrei numa rua estreita, e o largo cessou. A manhã meio fria, meio morna, alava-se, eleva-se, voa, pelas casas raras das encostas do extremo da cidade. Uma névoa ligeira, cheia de despertar ou dispersar, esfarrapava-se, sem contornos, no adormecimento das encostas. Não fazia frio, salvo em ter que recomeçar a vida. E tudo aquilo, toda esta frescura lenta da manhã leve, era análogo à de uma alegria que se nunca pudesse ver. O carro descia lentamente o caminho das avenidas, à medida que se aproximava do maior aglomeramento das casas. Uma sensação de perda tomava-lhe o espírito vagamente. A realidade humana começava a desapontar. Nestas horas matinais em que a sombra já desapareceu, mas não ainda o seu peso leve, o espírito que se deixa levar pelos incitamentos da hora apetece a chegada e o porto antigo ao sol. Alegraria não que o instante se fixasse, como nos momentos solenes da paisagem, ou no luar calmo sobre o rio, mas que a vida tivesse sido outra, de modo que este momento pudesse ter um outro sabor, que se lhe reconhece mais próprio. Adelgazava-se mais a névoa incerta, o sol invadia mais as coisas, os sons da vida acentuavam-se no arredor. Seria certo, por uma hora como estas, não chegar nunca à realidade humana para que a nossa vida se destina, ficar suspenso entre a névoa e o amanhã, e amanhã. Imponderavelmente, não em espírito, mas em corpo espiritualizado, em vida real alada, aprazia mais do que com outra coisa ao nosso desejo de buscar um refúgio, mesmo sem razão para o buscar. Sentir tudo sutilmente torna-nos indiferentes, salvo para o que se não pode obter, sensações por chegar a uma alma ainda em embrião, para elas atividades humanas congruentes como sentir profundamente, paixões e emoções perdidas entre consegmentos de outras espécies. As árvores, no seu alinhamento pelas avenidas, eram independentes de tudo isto. A hora acabou na cidade, como a encosta do outro lado do rio. Quando o barco toca no cais, ele trouxe consigo, enquanto não tocou na margem, a paisagem da outra banda pegada à amurada. Ela despegou-se quando se deu o som da amurada a tocar nas pedras. O homem de calças arregaçadas sobre os joelhos
deitou o grampo ao cabo e foi definido e concludente o seu gesto natural. Terminou metafisicamente na impossibilidade da nossa alma de continuarmos a ter a alegria de uma angústia duvidosa. Os garotos do cais olhavam para nós como para qualquer outra pessoa que não tivesse aquela emoção imprópria para a parte útil dos embarques. O calor, como uma roupa invisível, dá vontade de o tirar. Senti-me inquieto já, de repente o silêncio deixava de respirar. Súbito, de aço, um dia infinito estilhaçou-se. Agachei-me, animal sobre a mesa, com as mãos garras inúteis sobre a tábua lisa. Uma luz sem alma entrara nos recanços e nas almas, e um som de montanha próxima desabara do alto, rasgando num grito sedas do abismo. O meu coração parou, bateu-me a garganta, a minha consciência viu só um borrão de tinta num papel. Depois que o calor cessou e o princípio leve de chuva cresceu para ouvir-se, ficou no ar uma tranquilidade que o ar do calor não tinha. Uma nova paz em que a água punha uma brisa sua. Tão clara era a alegria desta chuva branda, sem tempestade nem escuridão, que aqueles mesmos que eram quase todos, que não tinham guarda-chuvas ou roupas de defesa, estavam rindo a falar com seu passo rápido pela rua lustrosa. No intervalo de indolência, cheguei à janela aberta do escritório. O calor a fizera abrir, a chuva não a fizera fechar. E contemplei, com a atenção intensa e indiferente, que, ao meu modo, aquilo mesmo que acabo de descrever como justeza antes de o ter visto. Sim, lá ia a alegria aos dois banais, falando a sorrir pela chuva miúda, com passos mais rápidos que apressados na claridade limpa do dia que se velara. Mas, de repente, da surpresa de uma esquina que já lá estava, rodou para minha vista um homem velho e mesquinho, pobre e não humilde, mas que seguia impacientemente sob a chuva que havia abrandado. Esse que, por certo, não tinha fito, tinha, ao menos, impaciência. Olhei-o com a atenção, já não desatenta, que se dá às coisas, mas definidora, que dá aos símbolos. Era o símbolo de ninguém. Por isso, tinha pressa. Era o símbolo de quem nada fora. Por isso, sofria. Era parte não dos que sentem a sorrir a alegria incômoda da chuva, mas da mesma chuva o inconsciente tanto que sentia a realidade. Não era isto, porém, que eu queria dizer. Entre a minha observação do transeunte, que afinal perdi logo de vista, por não ter continuado a olhá-lo, e o nexo dessas observações inseriu-se-me qualquer mistério da desatenção, qualquer emergência na alma que me deixou sem prosseguimento. E ao fundo da minha desconexão, sem que eu ouço os sons das falas dos moços da embalagem, lá no fundo do escritório, na parte que é princípio do armazém, e vejo sem ver os cordéis enfadadores das encomendas postais, passados 2 vezes com os nós, duas vezes corridos, a roda dos embrulhos em papel pardo forte na mesa do pé da janela para o saguão. Entre piadas e tesouras, ver é ter visto. Regra é da vida que podemos e devemos aprender com toda a gente. Há coisas da seriedade da vida que podemos aprender com charlatães e bandidos. Há filosofias que nos ministram os estúpidos. Há lições de firmeza e de lei que vêm no acaso e nos que não são do acaso. Tudo está em tudo, em certos momentos muito claros da meditação, com aqueles em que, pelo princípio da tarde, vagueio observante pelas ruas. Cada pessoa me traz uma notícia, cada casa me dá uma novidade. Cada cartaz tem um aviso para mim. O meu passeio calado é uma conversa contínua. E todos nós, homens, casas, pedras, cartazes e céu, somos uma grande multidão amiga, acotovelando-se nas palavras do grande procissão do destino. Eu vi e ouvi ontem um grande homem, não quero dizer um grande homem atribuído, mas um grande homem que verdadeiramente o é. Tem valia se há neste mundo. Conhecem que tem valia. E ele sabe que o conhecem. Tem, pois, todas as condições para que o chame de um grande homem. É efetivamente o que o chama. O aspecto físico é de um comerciante cansado. A cara tem traços de fadiga, mas tanto poderiam ser de pensar demais como de não viver higienicamente. Os gestos são quaisquer. O olhar